Oi meninas, tudo bem? Como combinado, estou postando aqui um vídeo com as explicações realizadas na oficina para que a gente possa treinar um pouquinho em casa, tá certo? Lembrando então que a nossa primeira aula foi conhecendo um pouquinho do Word. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer um pouquinho da interface dele e conhecer também as ferramentas que a gente pode utilizar de edição, tá certo? Principalmente de formatação para deixar ele com a nossa carinha, tá certo? Vamos lá? Aqui com o meu Word aberto e a gente vai conhecer um pouquinho da interface do Word, tá certo? A edição que eu estou usando é a 2016, mas as outras versões são bem próximas também, tá certo? Não quis utilizar a versão mais recente, que é a 365, porque nem todo mundo tem ainda, né? E essa daqui está bem próxima daquilo que a gente precisa, tá certo? Vamos conhecer então alguns componentes visuais que nós temos no Word. Aqui em cima, na barra superior, nós temos ali o nome do documento, né? Nós temos os botões que são comuns a todos os programas, que é o botão de minimizar, o de restaurar o tamanho e o de fechar. Aqui, do lado esquerdo, nós temos o botão salvar, que é muito importante no Word, porque documentos a gente tem, mesmo que você vai editar bastante ou editar pouco, você tem que sempre salvar o seu documento, tá certo? E então vá se acostumando, que se você tiver aí com a versão em português, utilizar sempre a tecla de atalho, porque daí você não para, você está digitando, né? Ctrl B, você salva o seu documento. Se você tiver com uma versão em inglês, é o Ctrl S, tá certo? Se você der o Ctrl S aqui na versão português, ele vai sublinhar o seu texto. No caso aqui, então, versão português, salvar Ctrl B, que eu acredito que seja de backup. Bem, essa partezinha aqui de cima, na barra superior, a gente pode personalizar, né? Nós temos aqui um botão, ó, personalizar barra de ferramenta de acesso rápido. E aqui você pode marcar aquilo que você mais usa, né? O abrir, o salvar. Você pode deixar marcado aqui a ortografia, por exemplo, tá certo? E aqui, então, pessoal, abaixo desta barra superior, nós temos a barra Ribbon, né, que tem essas abinhas aqui que são conhecidas. Página inicial, inserir, o design, o layout, as referências. Então, você vai clicando, ele vai abrindo para você essa faixa com opções. Então, Ribbon nada mais é do que uma faixa um pouco mais larga com os botões para editar o seu documento, tá certo? Então, nós vamos lá para a página inicial, vamos começar então com o nosso texto. Antes, a gente vai alterar aqui um pouquinho a visualização, porque eu estou achando muito pequeno. Aqui na barra inferior, eu vou dar um zoom aqui, ó. Só puxar, vou dar um zoom, para que a gente possa trabalhar mais facilmente, tá certo? Para ficar um visual um pouquinho melhor. Aumentar um pouquinho mais ainda. Então, olha lá. Quando a gente precisa de um texto, só para a gente exemplificar, como é o nosso caso aqui, nada muito com conteúdo muito específico, uma opção que o Word dá para a gente é um texto automático. Você digita o igual, rende, abre parênteses, coloca lá quantos parágrafos você quer, vírgula, quantas frases em cada parágrafo, fecha o parênteses e dá um Enter. Automaticamente, e parece mágica, o seu texto aparece. A formatação que ele apareceu aqui é a formatação padrão do Word, tá certo? Aqui é essa fontezinha aqui, com o número 11, né, que é o tamanho dela. E você pode, então, formatar. Para formatar o seu texto, a dica que eu dou é utilizar os estilos. Esses estilos estão aqui, não são meramente enfeite. Eles são para facilitar a nossa vida. E eu vou mostrar para vocês
como vai facilitar, tá certo? Quem aqui nunca teve que fazer um TCC, formatar o seu artigo ou sua monografia e ficou perdido em relação à digitação desse texto, né? Sofreu um monte. Isso também aconteceu comigo, mas depois que eu aprendi, jamais tive algum problema com a questão de formatação, tá certo, pessoal? Então, olha lá, esse texto que eu tô aqui já tá marcando aqui para mim na caixa aqui, ó, que ele é no estilo normal. Se eu passar o cursor sobre os outros estilos, automaticamente ele vai me mostrando aqui. Por quê? Eu não selecionei o texto todo, mas eu estou no parágrafo. Então, o computador entende esse parágrafo todo neste estilo. Vamos fazer a modificação dele então, tá certo? Você clica com o botão da direita, vamos pedir para modificar. Pode observar aqui, ó, o nome. Normal, tipo de estilo, ele é um parágrafo, né? Ele não está baseado em nenhum estilo, por isso que aqui está sem estilo. Isso é muito importante, porque cada vez que você for modificar um estilo e ele estiver aqui baseado em outro, ele vai alterar este que você está modificando e também vai alterar o estilo em que ele foi baseado, tá certo? Então, aqui a gente já pode alterar a letra, né? O tamanho, então a fonte Arial, tamanho 12. Não vou colocar negrito, vou deixar normal. Posso justificar o texto já, colocar entre paragrafação aqui 1,5, né? Posso pôr o duplo, se for o caso, mas vou deixar 1,5. Uma coisa que as pessoas reclamam muito, principalmente quando pegam um texto na internet, às vezes põe o texto lá no parágrafo, coloca espaçamento simples. E o texto parece que está com um espaçamento maior. De fato, se a gente for lá no parágrafo mesmo, você vai notar, ó, que tem um espaçamento que vem automatizado, tá certo? O antes e o depois. No nosso caso aqui, a gente vai zerar ele também. A gente não precisa de um espaçamento depois. Espaçamento 1,5. E aqui eu vou alterar ainda a primeira linha. Vou colocar aqui 3 centímetros. Ok. Automaticamente o meu texto já alterou aqui, eu estou visualizando ele, certo? Bem, se eu tiver um documento muito grande para modificar, o legal é a gente ter uma tecla de atalho. A gente criar as nossas próprias teclas de atalho, tá? E sempre que você estiver criando uma tecla de atalho, é interessante você anotar, porque conforme você vai usando, aí você não precisa mais da sua anotação. Então, olha lá, tecla de atalho. No caso aqui, como nós já fizemos essa aula, tem aqui uma tecla utilizada atual, né? Que é o Ctrl e o número 0. Se fosse outra ou se não tivesse nenhuma, era só pressionar aqui, ó. Pressione a nova tecla de atalho. A gente escolhe, pode ser uma letra, pode ser um número, pode ser a combinação de letras, números, símbolos, o que vocês quiserem, tá certo? A única coisa é que precisa estar atento se essa tecla de atalho não está sendo utilizada para outra coisa. Por exemplo, eu vou colocar aqui o Ctrl C. Ctrl C, que todo mundo conhece, olha lá, atualmente atribuída a editar, copiar. Então, copiar um texto lá na barra de ferramentas da edição, ele diz respeito ao copiar, tá certo? A função dele é copiar. Então, não vou utilizar essa tecla não, porque essa tecla já é utilizada. Vou Ctrl 0, porque o normal é a base de tudo. Então, vamos começar com o número 0 aqui mesmo, certo? Atribuir, ele entrou aqui, fechamos. Então, automaticamente, ele já vai alterar o meu texto todo lá, certo? Olha lá, já alterou tudo, não foi isso? Exatamente. E aqui, ó, tem a dica. Temas e estilos também ajudam a manter o seu documento coordenado, né? Então, a gente escolhe mesmo a partir dos estilos, tá certo?
Vamos colocar aqui um título. Vamos colocar nesse texto, título 1. Observem que ele está na mesma formatação do normal. Eu posso escolher uma outra formatação, tá certo? No caso da BNT, por exemplo, nós não utilizamos o título colorido, né? Então, podemos alterar ele também. Vamos modificar. Não precisa nem estar selecionado, tá, gente? Mas modificar, aí colocamos lá Arial, tamanho 12, aí sim o negrito. Pode permanecer o justificado, porque há títulos bem longos, né? E podem utilizar mais que uma linha. Só lembrando que, como eu falei, ele está baseado em estilo normal. Se eu deixar isso aqui marcado, o meu texto todinho aqui atrás, ele vai alterar junto com o título. O que eu faço? Eu venho aqui e marco sem estilo. Esse sem estilo vai garantir que somente o meu título vai ser modificado. O restante eu deixo normal, certo? Vou lá em alterar, aqui em formatar parágrafo. Aqui eu posso deixar um espaçamento maior, porque normalmente depois de um título você precisa de um espaço maior, né? Mas vou deixar o antes marcado 0 e os múltiplos vou permanecer no 1,5. Vou justificar, tá certo? Posso atribuir ainda uma tecla de atalho. No caso aqui, lembra que nós utilizamos o Ctrl 0 para o normal e o título aqui estamos utilizando o Ctrl número 1. Esse aqui para mim está muito bom, então muito fácil para que eu possa lembrar, tá certo? Vou deixar ele assim, desse jeito, e vou dar OK. Esqueci de alterar a cor, né? Vamos lá, modificar, faltou alterar aqui a cor, vamos colocar no pretinho básico, que é o automático do Word. Então, nós já temos um título, né? Ainda não mexi na grade da régua, ainda não utilizei ainda, mas a gente pode mexer nisso depois. Vamos ainda continuar com a formatação do texto, tá certo? Ele ainda não está na BNT por conta ainda das margens, mas isso a gente muda depois. O que eu quero mostrar para vocês é na parte mesmo do texto o que a gente tem de facilidade com estes estilos. Então, olha lá. Vou duplicar aqui esse meu texto, né? Vou continuar aqui, vou dar um Enter. Vou colocar aqui alguns, repetindo o meu texto só para exemplificar, tá certo? Sempre quando nós fazemos um trabalho acadêmico, é exigido que os títulos fiquem cada um numa página, que a gente faça um sumário, e esses estilos podem nos ajudar nessa parte aí para automatizar um pouquinho, tá certo? Vou colocar aqui esse título em outra página. Então, eu venho aqui em inserir, quebra de página, automaticamente ele foi para outra página já. Mesma coisa que eu vou alterar para título 2, né? Porque não é título 1 mais, eu copiei, mas vamos alterar. Inserir uma quebra, foi para outra página. Agora, título 3. Uma nova quebra. Observem que eu estou colocando o cursor aqui, antes do título, porque a quebra vai ser aqui. Se eu colocar depois, eu vou separar o título do texto, tá certo? Então, título 4, esses detalhes fazem a diferença, tá, pessoal? Quebra de página novamente. Então, agora que o meu texto acabou, eu deixei a minha primeira página em branco, porque aqui eu vou querer um sumário. É lógico que eu ainda não coloquei número de páginas, vamos colocar agora. Inserir. Então, aqui nessa barrinha nós temos cabeçalho, rodapé, número de página. Clicou na lateral, você tem as opções. Pode ser no início da página, pode ser no final da página, né? Você pode escolher aqui o modelo que você quiser. Eu vou colocar aqui no final da página e vou dar uma dica para vocês, tá? Essa formatação aqui que é comumente utilizada. Observem que ele está aqui bem na margem do texto. Só que
o meu cursor está piscando abaixo dele. Então, quer dizer que eu posso ainda diminuir esse rodapé e esse numeração de página vir um pouquinho mais para baixo, tá certo? Como que eu faço? Eu vou dar um retroceder aqui, um backscape, que é para voltar. E olha lá, o meu número 1 foi para baixo. Vou fechar aqui em cima, cabeçalho e rodapé, porque é o que ele está exibindo. Fechei. Agora eu vou colocar o meu sumário. Então, eu vou aonde? Em referências, sumário, clico aqui na abinha de baixo, olha lá. Ele vai me dar algumas opções, eu posso personalizar o meu sumário, certo? Mas eu tenho aqui o modelo automático, que já traz aqui para mim o título 1, que é o título que eu utilizei no meu documento. Se eu utilizar outros títulos, como este, título 2, título 3, eles vão aparecer aqui. Agora, se for eu escolhi um outro nome para o estilo, se eu criei um estilo próprio, aí eu vou precisar personalizar o meu sumário, tá certo? Então, vou incluir aqui, ó, sumário, e automaticamente ele já me colocou o sumário e com os títulos e a numeração de página correspondente. Observem que o texto do meu sumário aqui, do conteúdo dele, ele seguiu um padrão do normal. Então, eu posso selecionar aqui e tirar essa margenzinha aqui, tá certo? Esse recuo. O título sumário, aí eu posso personalizar também, porque ele não entrou aqui, ele não é título, né? Mas ele é um pré-textual. Vou lá em inicial, posso alterar para manter ele padrão, Arial 12 negrito, mudo a cor, vou centralizar no parágrafo. Então, meu sumário está pronto. Mas, vamos lá, gente, não dá para a gente não complicar um pouquinho, né? O seu trabalho foi feito, você fez o sumário, mandou para alguém corrigir e a pessoa pediu para que você acrescente um pouquinho mais nesse primeiro capítulo aqui, porque ele ficou muito superficial, você vai precisar explanar um pouquinho mais. Então, vou aumentar esse texto, tá certo? Coloquei mais aqui. Então, vou colocar mais um pouquinho ainda. Vou deixar ele um pouquinho mais extenso. O que aconteceu? Alterou minha numeração de página. Observem que o outro título seguinte, ele permanece onde ele tinha que estar, no comecinho da página. Por quê? Porque a gente colocou uma quebra. Então, a quantidade de linhas que sobraria a priori aqui não vai interferir ali, certo? Porque tem uma quebra. Eu ainda posso colocar mais parágrafos aqui, ó, que ainda assim não interferiu nesse outro título. Por isso que é importante a gente utilizar a quebra de página, certo? Bem, mas, olha lá, gente, alterou minha numeração de página. O meu título 2, ele não está mais na página 3, agora ele está na página 4. E o meu sumário, já tão lindo, maravilhoso, já está prontinho na página 3. O que eu vou fazer? Outro sumário? Vou apagar esse? Não é necessário, tá? Clica com o botão da direita em cima aqui do texto do sumário. A gente vai pedir para atualizar o campo. Automaticamente ele já abre essa janelinha perguntando para a gente se a opção é atualizar somente números de página ou atualizar o índice inteiro. Pode ser que você tenha feito alguma alteração no título. Se você fez, atualizar o índice inteiro, tá? Às vezes, você fez só no título, não tem problema. Você vai pedir esse segundo aqui. No meu caso, foi só o número de página. Então, vou deixar o primeiro marcado e automaticamente ele já corrigiu o erro que teria no meu trabalho, ok? Só de pensar que antigamente a gente ficava digitando esse sumário com esse monte de pontinhos, né? Já dá um grande alívio, né? Quem não se lembra da máquina de escrever? Bem, é da minha época. Então, olha lá, pessoal, a parte de utilização de estilos, nós já demos conta, tá certo? Então, nosso documento já está editado, né? E vamos visualizar aqui, então, no exibir,
várias páginas. Aqui a gente está mostrando uma página só. Aqui também a gente tem o zoom, né? Você pode alterar, pode modificar ele um pouquinho maior, ó. Pode visualizar, pode colocar no 200, né? Vamos voltar para o 100. E aqui várias páginas. Então, aqui já está mostrando para a gente o nosso documento, tá certo? Olha como ele ficou formatado bonitinho e rapidinho, certo? Então, se eu pegasse agora um outro documento com os atalhos que eu criei, mais a formatação dos estilos, ficaria bem fácil para formatá-lo, tá certo? Bem, pessoal, estou aqui com um texto que eu copiei da internet, que é um conto clássico, né? O Patinho Feio. Copiar algum texto da internet não é pecado, mas é importante que você leia para verificar se não existe erros de digitação, erros de ortografia e também a questão da fonte, né? Além do conteúdo, a fonte também. Ó, aqui, por exemplo, eu estou achando um erro, né? E a mamã, que ficou faltando, né? Começou a ficar nervosa. Então, copiar um texto da internet não é pecado, mas é importante lê-lo, né? Conferir, corrigir, para a gente não mandar nada errado. Mas o intuito aqui é mostrar que a gente pode, a partir de um texto, ter algumas funcionalidades ainda com essa barra Rebel, tá? Tem uma facilidade aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, lembrando que depois que a gente pega um texto da internet ou de qualquer fonte que seja, é importante colocar a fonte aqui embaixo, tá? Eu não coloquei completa, mas se for o caso, põe ela completinha, completa é melhor. Nesse texto aqui, eu vou fazer um exercício aqui, classifique as palavras quanto ao número de sílabas. Eu vou tirar aqui do texto algumas palavras que eu quero no meu exercício. O meu objetivo aqui não é montar atividade, tá? Mas é mostrar para vocês uma funcionalidade que nós temos aqui nessa barra Rebel, que é a área de transferência. Nós sabemos que o Word é muito conhecido as ferramentas do Ctrl+C, Ctrl+V, que é copiar e colar, né? Só que o colar cola sempre a última coisa que você copiou. Então, no caso aqui, se eu fosse copiar, por exemplo, as palavras, né? Vou selecionar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, uma palavra, outra, vamos ver aqui, Ctrl+C, Ctrl+V a outra, e assim por diante. Digamos que eu queira copiar 5 palavras, e essas 5 palavras, elas estão, né? Tô copiando Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu tô com preguiça de digitar, e eu quero ter certeza que elas estão no texto. Vou tirar aqui, né? Só para exemplificar também, tá, pessoal? Então, olha lá. Retirei do texto 5 palavras. É uma forma de você fazer o exercício. Você pode aqui colocar os itens, né? Pode colocar uma numeração. Aqui a gente costuma colocar A, B, C, D, né? Mas tem uma outra forma também, né? Eu copiei, eu posso de repente estar fazendo uma coisa muito mais ampla, ou eu posso utilizar essas palavras aqui várias vezes, mas digamos que agora eu queira fazer um outro exercício com essas mesmas palavras, mas de uma forma diferente, ou sei lá, quero utilizar essas palavras que eu copiei, mas eu gostaria de colá-las todas de uma vez só. A gente tem esse espaço aqui, ó, na barra Rebel, que é a área de transferência. Então, aqui a gente vai ter uma opção, certo? Vou abrir aqui, né, nesse íconezinho aqui que está escondido, a área de transferência, né? E ele vai mostrar para mim aqui o que eu copiei. No caso, a última palavra que eu copiei. A última palavra que eu copiei foi patinhos. Vou limpar aqui, tá?
Então, vou copiar algumas palavras aqui. Ctrl C. Ctrl C. Tá vendo que ele vai ficando na memória? Ele tá acrescentando ali, tá certo? Ctrl C. Ctrl C. Posso copiar quantas palavras eu quiser, ele vai guardando nesse espaço da área de transferência, tá certo? Então, olha lá. Quando eu for colar, eu tenho a opção de colar tudo. Então, ele vai colar tudo para mim aqui. Só que ele vai colar também um na frente do outro. Então, eu vou dando Enter para separá-los, tá certo? E aí, eu posso fazer aquela numeração aqui, né? O formato que a gente sempre utiliza, que também vai rápido, tá certo? Posso utilizar essas palavras que estão na área de transferência outras vezes. Posso fazer um outro exercício, por exemplo, né? Aqui, número 2. Forme uma frase com, né? Posso utilizar ainda um espacinho aqui, com. E aí, eu escolho as palavras que eu quero, ó. Filhos, posso dar um Enter, pato, um Enter, casa, né? A ordem que eu quiser. Aí eu posso escolher a ordem, certo? E posso utilizá-las sempre que for necessário. Isso também funciona com um texto, com um trecho, com uma frase, por exemplo, um texto selecionado. Então, Ctrl C, olha lá, a frase foi inteirinha. Então, às vezes você quer o quê? Vou copiar frase por frase e quero que o meu aluno coloque em ordem. Então, você pode escolher a ordem que você vai colocar as frases depois para ele ordenar, certo? Então, a área de transferência serve para isso, para que a gente possa colocar na memória algumas palavras ou trechos que depois podem ser colados. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui uma atividade ilustre, uma coisa simples, tá certo? Só para a gente ver como entraria a frase. Ilustre a seguinte frase. Aí eu posso colar aqui, né? A frase entrou, tá certo? Só não entrou aqui a minha numeração, porque aqui não tem numeração. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou tirar daqui e vou colocar numeração aqui para continuar na mesma sequência, tá certo? Bem, gente, é isso, mais uma funcionalidade aqui da nossa barra Ribbon. Vou pegar esse meu documento aqui mesmo, só para exemplificar, né? Quando a gente às vezes precisa colocar alguma fórmula, fazer uma equação, é muito difícil você utilizar o Word, tá? E uma coisa que a gente tem de facilidade no caso aqui é inserir, então lá na barrinha do Ribbon, equação. A novidade é o seguinte, aqui a gente tem vários modelos de equações, tá? Você clicando aqui na lateral, você tem alguns modelos aqui disponíveis para você, tá? Você pode colocar qualquer um e editar. A novidade tá aqui embaixo, olha só, equação a tinta. Que isso? Você vai desenhar a sua equação. Então, digamos lá, x, nossa, nem entendeu o meu, agora entendeu. X igual, né, a 5 sextos, né? Vamos fazer uma coisa meio doida aqui. Raiz quadrada vezes, abrir um parênteses, y sobre 16 avos
Olha só, e ele vai abrindo espaço, tá? Eu posso fazer muita coisa aqui. Olha lá, entendeu o meu dividir? Então, você pode criar o que você quiser, tá certo? Minha equação saiu direitinho lá. Ah, errei. Posso utilizar aqui a borracha. Vamos pagar aqui no valor de x. Vou colocar valor de... Aqui. Delta, né? Delta não, como é que chama isso aqui? Esqueci. Alfa. E a gente pode deixar a imaginação rolar aqui, hein, gente? Ó. Pensa que para por aí? De jeito nenhum. Bem, não sou matemática, né? Então vou parar de brincar. E aí, o que que a gente faz? Como eu deixei muito grande aqui, cresceu demais, inserir. E aí, a minha fórmula vem aqui para o meu espaço de texto, tá certo? E eu posso editar isso depois, tá? Eu posso copiá-la, né? Opções de equação, né? Posso salvar como uma nova equação, já deixar guardado. Tem algumas opções aí, tá certo? A nossa primeira aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante. Obrigada.